Então, aproveitando o que você falou, Rodrigo, desse lance aí que Israel, Brasil poderia ter mais fábricas, né, ou fornecer mais tecnologia, né? Eu estou me lembrando agora de que Israel, um país tão pequeno, né, em área, né, tem pelo menos, que eu sei, né, pelo menos 5 fábricas que usam assim alta tecnologia, né, para fabricação de microprocessadores, né? A Intel tem 2 ou 3 fábricas lá. Tem uma fábrica que se chama Tower Jazz, e outras fábricas que eu nem sei, né, que são não é divulgado, e estão todas lá produzindo, né, tudo isso. Quantas fábricas como essa tem no Brasil? Eu fiz uma rápida pesquisa antes de vir para cá. Parece que só tem uma, né? Por quê? Né? Porque o Brasil poderia, né? Poderia ser um fornecedor de tecnologia, né? Ao, ao mesmo tempo que é um fornecedor de talvez produtos agrícolas ou matéria-prima, poderia ser também um fornecedor para o mundo todo, né? De chips, que é muito mais rendável, tá? Do que esses outros produtos. Mas do jeito que eu vejo, né? A tecnologia, ou as tecnologias, as novas tecnologias, é como se fosse um trem, tá? Que ele passa assim na estação Sim. e ele para por um tempo. Quem entrar nesse trem, nessa janela de tempo, entrou. Depois o trem sai e não adianta correr atrás do trem. Mesmo que você corra Você não muito, alcança de você não jeito nenhum. alcança, tá? Tem uma janela de oportunidade. Exatamente. Eu vivi isso, né, assim, na minha experiência enquanto engenheiro aqui, tá? Eu me formei na Unicamp e na época que eu era estudante lá, na década de 80, tinha o que estava em voga, né? Era a tecnologia dos microprocessadores, era a tecnologia da fabricação, né, de circuitos integrados, tá? Então, eu estudava eu fiz engenharia elétrica e eu tinha um trabalho de iniciação científica no Instituto de Física, né? E foi muito bacana essa experiência dos dois lados, tá? E no, na engenharia elétrica, os engenheiros, eles fizeram como se fosse uma fábrica, tá? Que era essa desenvolvimento da tecnologia da microeletrônica, né? Então eles resolveram construir todos os equipamentos. Os fornos, equipamento que fazia litografia, tudo foi feito ali, desenvolvido por eles. Tecnologia nacional 100%. Os físicos que tinham um projeto parecido, eles se propuseram a fabricar laser de telecomunicação. O laser, que foi um dos lasers que foi desenvolvido, inclusive o Brasil foi o terceiro país que chegou nesse desenvolvimento, foi feito no Instituto de Física, lá da Unicamp. Porque os físicos, em vez de desenvolver o equipamento, de construir o equipamento, eles compraram o equipamento pronto e trabalharam na física, tá? E o que aconteceu? Depois de um tempo, o que eles fizeram lá na Unicamp, né, na engenharia elétrica, o equipamento, quando ficou pronto, estava obsoleto, porque a tecnologia avançou. Enquanto isso, os físicos dedicaram tempo para fazer o laser acontecer, e aconteceu. Ou seja, você tem que aplicar o esforço correto e se você perder esse tempo, se você desperdiçar esse tempo, você não consegue mais entrar. Outra experiência que eu tive, isso já em Israel. Eu comecei a trabalhar na Universidade Hebraica e alguém lá do governo sacou, na época, né, no começo dos anos 2000, assim, que nanotecnologia era a tecnologia. Tá? Era a tecnologia que deveria receber um incentivo do governo. E esse alguém, ou esse grupo, eu não sei quem que foi, sacou que se não fosse investido naquele momento, Israel perderia esse trem, essa Sim. janela de oportunidade. Sabe o que eles fizeram? Genial. Eles pegaram 100 milhões de dólares, que para um país não é assim o fim do mundo,
Para a iniciativa privada, para as empresas, 100 milhões de dólares não é pouco dinheiro. Mas para um país que está investindo, né, que esse dinheiro vai retornar. Tá? Israel pegou 100 milhões de dólares e deu 20 milhões de dólares para cada universidade. São 5 universidades. E fez o seguinte, um projeto, um plano, né, para 5 anos, vocês usam esses 20 milhões de dólares para construir um centro de nanotecnologia. Hoje, Rodrigo, se você for em qualquer universidade de Israel, você vai encontrar lá um prédio que é o Centro de Nanotecnologia da Universidade de Tel Aviv, da Universidade de Bar-Ilan, do Technion, da Universidade Hebraica. Passados 5 anos, e esses centros foram sendo desenvolvidos, as máquinas foram compradas, pessoal foi treinado e foi educado para isso. O governo viu que estava dando certo e deu mais 20 milhões por mais 5 anos, só que agora, olha só a sacada, as universidades tinham que tomar conta da mão de obra, do Human Resources. É o RH. Isso. Ou seja, o pagamento dos salários ficaria por conta da universidade nesses próximos 5 anos. E esses 20 milhões seria para manutenção e melhora do equipamento. Passados 10 anos, as universidades têm centros de nanotecnologia formando pessoas, pesquisadores, alunos, mão de obra nessa área. E que agora eles vão ser empreendedores. E que eles vão fazer empresas startups. E que eles vão participar na mão de obra de indústrias como a Intel, que precisa dessa formação. Não adianta comprar a máquina. Tá? Se você comprar as mesmas máquinas que tem lá nos Estados Unidos e por aqui, elas não trabalham sozinhas. Precisa do recurso humano. Eu ouvi falar, por exemplo, que o príncipe do Marrocos, isso foi a história que eu escutei, ele decidiu por decreto que ele queria que o Marrocos entrasse no mundo da nanotecnologia. E ele importou uma fábrica, tá? Fez lá, botou dinheiro nisso, não deu certo. Porque não tinha pessoal. Por quê? Pessoal, infraestrutura, uma fábrica ela não funciona sozinha, ela tem que ter 100 fábricas em volta, tá? Uma fábrica que constrói carro, ela precisa das autopeças, ela precisa de um cinturão. Um ecossistema. Exatamente. Então essas coisas só funcionam, elas só acontecem com um investimento massivo do governo no momento certo. Mas tem mais um detalhe também, que não descarta nada do que você está dizendo, mas é a visão de fora. Eu sei que o que eu vou falar agora é polêmico. E vai chover aqui de comentário hater, mas é verdade. Existe uma questão chamada mentalidade, Vilela. Mentalidade. E Israel, para mim, é o que me mostra que eu não tenho o direito de ficar me sentindo coitadinho. Há pessoas que estão a vida toda se sentindo coitadinhas. O mundo me deve alguma coisa. Você tá entendendo? Sim. Ele quer uma reparação indenizatória pelo que fizeram com os ancestrais dele. Ele quer isso, ele quer aquilo, tal. Ainda que essa indenização seja justa de vir. Só que se você for esperar por isso, você nunca vai sair do lugar. Você vai ficar sempre na fila do INSS. Israel não foi indenizado em nenhum real ou nenhum dólar dos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Até onde eu saiba, não houve da Alemanha, nem de coisa. Houve, pelo contrário, muita riqueza é uma palavra que eu vou colocar com cuidado aqui, porque tem aquele mito também do judeu rico. Eu quero dizer riqueza no sentido assim, famílias judias abastadas, cuja riqueza até hoje está desaparecida em alguns bancos da Europa aí, na mão de não sei na Suíça mesmo tem isso. Tá lá. Às vezes morreu todo mundo da família e tá lá. Aí o que acontece? Eles têm um país, me ajuda a fazer a conta, 48 para cá, nós estamos com 75 anos. 76 anos da criação do Estado de Israel. Israel é muito mais novo do que muitos outros países do mundo que estão até hoje no chamado terceiro mundo. E também não vamos nos iludir
Israel também tem governo corrupto, pessoal. A corrupção está em todo lugar. Você vai conversar lá nas ruas também de Tel Aviv, o que o pessoal mais faz é protesto contra o governo. Quantas eu vou para Tel Aviv? Lá tá aquelas barracas nas praças ali, por causa do problema da habitação, que é muito caro e tal. Tem problemas quanto ao governo. Então, não é um governo todo bonzinho. Mas tem uma coisa que os israelenses, que são judeus, eles envolvem, é uma questão de mentalidade. Atitude, né? Atitude. Você tá entendendo? Desculpe, realmente, eu tô me sentindo prejudicado pelo que me fizeram. Vamos supor que o Vilela me prejudicou meu pai, minha mãe, minha família e tudo. Eu tenho duas atitudes. Eu posso falar assim, pois eu vou crescer agora para ficar melhor do que o Vilela, para que o meu filho não passe por isso. Ou atitude B, eu vou ficar sentado em casa esperando o juiz da indenização. Na segunda opção, como tudo é moroso, o juiz vai dar uma causa ganha, mas você tem dinheiro para recorrer, eu vou envelhecer na minha casa esperando aquela indenização que nunca vem. Ou eu tomo atitude e mudo. Então, olha que interessante, os judeus já tinham essa atitude de mudar. Então, por exemplo, enquanto nós negros estamos até hoje querendo cota na universidade, por isso que eu falei que ia dar polêmica, querendo cota na universidade, querendo que o branco pague porque o meu tataravô foi escravo, pelo que fez com a África. Israel chegou lá e falou assim, o que tem pra gente? É esse país aqui, com os vizinhos todos hostis. Vamos lá. Porque hoje o Egito e a Jordânia têm relação diplomática com Israel, mas mais ou menos. Uma paz fria. É a paz fria, você entendeu? A Jordânia tem relação com Israel por causa da água que cede. O Egito mais ou menos, mas a Síria odeia. O Líbano odeia. E outros países mais distantes, como Irã e Iraque, querem destruir, querem acabar. E a Síria não vai acabar com Israel porque ela está acabada. Então você pega um país que vai para um lugar hostil, que não tem nada, porque Israel, embora eu ame aquele pedacinho de chão ali, vamos ser sinceros, não tem nada. Tem nada, né? Deserto. É um deserto. De pedra, mas pedra, é uma pedra. E eles conseguem tirar leite de pedra, mas olha o que eles têm no DNA da memória deles. Eles sabem que tem uma promessa. E olha que essa promessa, eu vou te dar a palavra daqui a pouquinho, ela ainda não está cumprida plenamente, porque o povo quebrou várias vezes a aliança. Não é antissemitismo admitir isso, não. Até os rabinos, os judeus, os profetas falavam isso. Israel quebrou a aliança. Por isso Deus mandou vir o Nabucodonosor, mandou vir o Antíoco Epifânio. Mas olha qual era a promessa de Deus em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 11 em diante. Deus falando para Israel o que aconteceria se Israel fosse fiel à aliança. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a você sob juramento a seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à terra no tempo certo para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Aí o que acontece? A chuva não vem como no Brasil. Aí o que o judeu podia fazer? Deus falhou comigo, porque ele não deu aquela chuva. Sabe o que ele fez? Criou a irrigação por gotejamento. E hoje você vai lá no Negev, vai no deserto da Judéia, e você vê produção de vegetais, de frutas que não são de lá. Usinas de dessalinização. De dessalinização do Mar Morto, o próprio tomate cereja, que a gente come aqui no Brasil, foi desenvolvido lá. Vários prêmios Nobel saíram de lá. E continuamos. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. E só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje lhe ordeno para guardar e cumprir. Aliás, para não parecer que eu sou um iludido com relação a Israel, já admiti que lá também tem corrupção, tem governo corrupto. Eu digo que Israel ainda não está usufruindo todas as bênçãos que Deus prometeu através de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, porque quebraram a tecnologia. Ou seja, Israel hoje, com todo esse poderio, podia ser 20 vezes mais se tivesse uma outra mentalidade, especialmente em relação aos valores bíblicos. É uma pena. Existe muito secularismo ali também. Mas veja, apesar deles não estarem no potencial que eles poderiam se fossem fiéis à aliança, só de ter isso aqui no DNA
E aí que é uma sugestão que eu faço para nós brasileiros tentarmos copiar, Vilela. Copiar no sentido da boa coisa. Ao invés de ficar falando assim, porque nós somos coitados mesmo, nós somos latino-americana, nós somos pobres, nós somos pretos, nós somos isso aqui. Para com esse discurso de vitimismo, de vira-lata. Vai em frente. A pessoa, se os judeus que assim, porque nós somos tadinhos de nós somos descendentes do Holocausto, não sobrou ninguém, porque o mundo não gosta da gente, não gosta mesmo. Não gosta mesmo. O mundo é antissemita. E tá aumentando. Lembra quando a Aline veio aqui, como é que foi a churrada o antissemitismo? Hoje, eu tô falando que existe mais antissemitismo do que racismo contra o negro. Uau! E vou descer mais. Não tô agora sendo iludido. Não adianta escrever aqui, Rodrigo está negando que tem racismo. Não estou negando, eu sou negro. Eu sei o que é o racismo. Sente na pele, né? Eu sinto na pele. Só que eu tô colocando o seguinte, vamos ser históricos. O racismo contra os negros começa a partir do momento da colonização da África por países europeus. Eu tô falando aí século XVI para cá. Tá bem? O racismo contra os judeus... Então, século XVI para cá, vamos colocar aí 600 anos de racismo assumido contra os negros. Ou seja, os negros passaram a ter um racismo acirrado contra eles de escravizar, de pejorar, de colocar como povo inferior, como sub-raça, século XVI para cá. Então, estou falando de 600 anos de opressão do ser humano negro. Okay. Tá bom? Agora vamos pegar o povo judeu. O antissemitismo contra os judeus já existe desde o Egito, século XV a.C., ou como vocês falam, antes da Era Comum. Ou seja, eu estou falando de 600 anos de racismo contra os negros e estou falando de 3.500 anos de racismo contra os judeus. Quem sofreu mais racismo, o negro ou o judeu? Faz sentido. Você entendeu? A Inquisição Espanhola, uma série de coisas e tudo mais. E mesmo com todo esse histórico, e sem ter um país, e mesmo depois que tem o país, ainda ficar brigando, porque o Brasil, apesar de um problema ou outro aqui político, eu não me lembro desde que eu nasci, teve, lógico, a guerra da Cisplatina, uma coisa aqui outra, a independência e tal, mas o Brasil não tem aquela rivalidade da Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Venezuela querendo invadir o Brasil, acabar com o Brasil, o ódio ao brasileiro. Sabe, não existe isso do brasileiro ser mal afamado no mundo inteiro e tudo mais. E nós temos muito mais riqueza natural, extensão territorial. Uma vez um israelense falou comigo assim, se a gente tivesse aqui em Israel 10% da água que o Brasil gasta jogando na calçada, sabe, em Minas, que é a senhorinha que fica varrendo a calçada com a mangueira ali, se a gente tivesse em Israel 10% daquela água que o pessoal varre, a gente talvez estaria com menos problema com os vizinhos. A água de Israel é uma água dessalinizada que o povo bebe, porque nem a água do mar da Galileia, que antes abastecia a população, não está podendo mais fazer isso, porque de tanto tirar a água do Mar da Galileia, começaram a vir do fundo água salinizada. Então, hoje, a água que se toma em Israel, em grande parte, não vou falar 100%, mas em grande parte, é água dessalinizada. E eles tiram, literalmente, leite de pedra. Mentalidade. Aí eu vou contar.